paz, Senhor, igreja. Vamos ficar de pé. Noite de comunhão, Santa Ceia. Agradecemos a Deus por essa oportunidade. Vamos fechar nossos olhos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais essa noite, porque o Senhor, meu Pai, tem cuidado de nós e os Seus propósitos, Senhor, têm sendo cumpridos em nossa vida, Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela Sua presença. Peço a Ti, Senhor, que venha com Teu Espírito essa noite, Senhor. Passeia entre nós, Senhor. Venha aos nossos corações, Senhor. Fala conosco, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa receber, meu Pai, a adoração, nosso louvor, que possa chegar a Ti, Senhor, suave e agradável. Ó Senhor Deus, abençoa este culto, que a palavra, Senhor, seja ministrada pelo Teu servo, Senhor, venha falar conosco, e que nós possamos, Senhor, ter ouvidos sensíveis à Tua palavra, meu Pai, e andar nos Teus caminhos, Senhor. Peço que o Senhor, meu Pai, derrame, Senhor, bênçãos, meu Pai, sem medida sobre nossas vidas, Senhor. Cuide de nós, Senhor, esteja conosco, pois eu Te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus, né? Depois de adorar ao Senhor de uma forma tão gostosa, tão ungida assim, né, na presença do Senhor, eu te convido você a abrir a palavra em Daniel, capítulo 1, e nós vamos ler o verso de número 8. Daniel, capítulo 1 e o verso 8. Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém. Quem está feliz por estar ouvindo a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 1, o verso 8, diz assim: Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Fecha os teus olhos, assim com a tua Bíblia aberta. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, diante da tua presença nós estamos, tua palavra foi lida e nós cremos que o Senhor tem algo novo, especial para as nossas vidas nesta noite. Venha, ó Pai, revelar a tua palavra ao nosso coração. Fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, usa a minha vida como um instrumento vivo nas tuas mãos, pois é o que eu te peço e te agradeço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus, graças a Deus. Nós estamos então neste mês de julho dedicando essas palavras, essas mensagens aos adolescentes, mas também às famílias de uma maneira geral, porque você sabe que ninguém ele vive isolado, ele vive como uma ilha. Todos nós vivemos em comunidade, nós vivemos em família, em igreja, e às vezes você acha que não é bem assim, mas nós dependemos uns dos outros, não é verdade? A gente vive dependendo não apenas na questão material, mas também na questão espiritual. Nós dependemos uns dos outros, e aí a importância da igreja. Às vezes a pessoa ela cai na ilusão de pensar que ela pode ser crente em casa. Isso não é bíblico, isso não é a instrução de Deus para as nossas vidas. A Bíblia ensina a congregar, e ela vai além, ela diz assim, olha, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então eu te pergunto, qual é o corpo que um membro do corpo, ele pode viver isolado do corpo? É impossível, você sabe disso. Quem é que vem para a igreja e deixa um braço em casa, deixa uma perna em casa? Ninguém faz isso, não é verdade? Deixa um órgão em casa. Aonde você vai, é todo o seu corpo que vai. Não é verdade? E quando o corpo ele não está bem de saúde, e normalmente isso acontece com alguns tipos de enfermidade, as extremidades do corpo ela não consegue receber um sangue oxigenado, não consegue ser irrigado os vasos. O que acontece com aquele órgão? Ele precisa ser amputado, não é verdade? Porque senão todo o corpo pode vir a óbito. Então, o corpo todo ele precisa estar sendo alimentado. O corpo todo ele precisa estar sendo oxigenado, porque é uma unidade. E todos os órgãos trabalham para o bem do corpo. Assim é a igreja. Essa metáfora que a Bíblia usa, ela é muito importante. Ela significa muito. Então, nós vivemos como igreja, dependemos uns dos outros. Por isso é importante que você, nas suas orações, ore pelo pastor da igreja, ore pelos departamentos, ore pelo irmão que faz parte dessa comunidade. Sempre nas tuas orações, lembre de orar pela igreja. A igreja é o alvo do inimigo. A Bíblia fala assim, olha, o maligno não pode tocar vocês. Não pode tocar. Mas quando é que o maligno pode ter algum poder, alguma autoridade contra uma pessoa? Quando a pessoa não está inserida nesse contexto de igreja. Quando a pessoa está fora da comunhão. Quando a pessoa está distante
de um relacionamento com Deus. E como a pessoa vai se relacionar com Deus se ela está longe da comunhão da igreja? A igreja é uma forma da gente viver em comunhão com Deus. É a Santa Ceia que acontece na igreja, não é verdade? É uma liderança pastoral que acontece na igreja. Então, quando alguém precisa de um aconselhamento, precisa de uma orientação, onde que a pessoa vai buscar? Vai buscar no vizinho? Vai buscar no colega de trabalho? Não, tem que buscar com o pastor, com o seu pastor na sua igreja, não é verdade? Tem que buscar orientação, oração, uma luta que a gente entra junto para poder vencer, não é verdade? Isso é a igreja precisa estar numa unidade, estar firmada nessa comunhão e nesta unidade. Agora, onde que nós vamos receber toda essa orientação, todo esse fortalecimento como família? É na igreja, não é verdade? Então, a igreja, ela é muito importante. É na igreja que a gente vive a família de Deus. Você tem que ter prazer na igreja. Você deve ter prazer em estar em comunhão com alguém da igreja. É lamentável, é triste quando a gente vê uma pessoa que é da igreja, mas ela não desfruta da comunhão da igreja. E às vezes desfruta da comunhão fora da igreja. A igreja é importante para a gente viver uma comunhão. É tão importante que no começo, quando a igreja primitiva ela se reunia, a Bíblia diz que as pessoas vendiam tudo que tinham e traziam aos pés dos apóstolos e viviam uma vida de comunidade, viviam uma vida de unidade. Não existia um egoísmo, não existia um individualismo, mas existia uma vida de corpo, uma vida de comunhão na igreja do Deus vivo. Então a igreja é muito importante. Por isso que nós precisamos estar presentes, precisamos buscar a Deus, orar pela igreja, trabalhar pela igreja, lutar para que o Senhor fortaleça cada dia mais a nossa igreja. Agora, tem situação que às vezes a pessoa ela precisa ficar fora da igreja por um período, às vezes até, não é o nosso caso aqui, mas às vezes até ficar alguns anos sem aquela comunhão na igreja. E aí, o que é que nós precisamos? Ter uma base, ter uma estrutura, não é verdade? Para poder aguentar. Porque já pensou, se você por algum motivo precisar ficar fora da comunhão, como que está a tua fé? Como que está a tua fundamentação doutrinária? O teu fortalecimento de fé? Você aguenta ficar um mês fora da comunhão e estar firme na fé? Você aguenta ficar um ano fora e estar firme na fé? Será que a gente aguenta isso? A gente conhece muita gente que precisou mudar e você sabe que tem igreja em todos os lugares, né? Aliás, tem muitas igrejas, né? Precisa orar a Deus para Deus revelar qual é a igreja que a gente deve estar congregando. E a gente sabe de pessoas que ficaram longe, esfriaram na fé. Não encontraram uma igreja para congregar. Não encontraram. Esfriou. Então, olha, é muito importante que a gente mantenha a nossa fé. Por que eu estou te falando isso? Porque o texto que nós lemos mostra um jovem, um adolescente, que não pôde mais estar na igreja. Foi levado cativo para um outro país, para uma outra cultura, para um outro lugar onde as pessoas adoravam outros deuses. É isso mesmo, estou falando de Daniel. Daniel foi levado cativo, perdeu a comunhão do seu povo, perdeu a comunhão da igreja e foi viver num lugar distante. Foi viver num lugar onde se adoravam deuses falsos, deuses estranhos. Não adorava o Deus de Israel, não adorava o Deus Todo-Poderoso. E ele foi levado cativo. A Bíblia conta que Israel sempre teve um cuidado em transmitir as leis de Deus, de geração para geração,
como naquela época não tinha a facilidade da escrita, então era de forma oral, era conversando. O pai conversava com o filho conversava com os seus filhos que vinham, e geração após geração era transmitida então a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, de forma oral, de forma conversando e transmitindo toda aquelas instruções. Ou seja, a Bíblia não era assim como é hoje. Hoje você tem a Bíblia toda bonitinha, dividida em capítulos, em versículos. Você tem com abundância informação, não é verdade? Você tem com facilidade Bíblia onde você quiser. Tem Bíblia para vender, tem Bíblia para doar. Se você não tiver Bíblia, nós temos uma aqui para doar para você. Então não tem dificuldade nenhuma. Mas na época de Daniel não tinha essa facilidade não. Os países eram massacrados muitas vezes pelos inimigos. E Israel várias vezes foi levado em cativeiro. E esse cativeiro aqui da época de Daniel foi quando Nabucodonosor, que era um governante muito poderoso da época, o mais poderoso, conquistou a Síria, conquistou o Egito, conquistou a Europa, ele conquistou aquela região toda e ninguém podia detê-lo. E ele veio sobre Jerusalém, ele levou cativo os governantes, e naquela época era costume da guerra que quando um rei ele vencia, então ele separava aquelas pessoas que eram interessantes para ele, para serem eunucos nos seus palácios, para trabalhar como serviçais mesmo, né, nos palácios. Então quem era velho ficava para trás, não tinha interesse para o rei. Os velhos ficavam. As crianças, né, muitas delas ficavam. Não havia interesse para o rei. Então o rei conquistava uma nação. Quem que ele levava? Os nobres, as pessoas de boa aparência, quem era jovem, quem era bonito, quem era culto, quem era estudado, que podia ser útil, ele levava. E a Bíblia diz que Daniel, ele era da nobreza. Ele era um jovem de boa aparência, um jovem culto, estudado, e ele era interessante para o rei. Então, o rei levou tanto ele, quanto a Bíblia cita 3 amigos dele, mas levou várias pessoas que eram interessantes para o rei. E chegando lá em outra cultura, a cultura dos caldeus, dos babilônios, então era tudo diferente. A língua era outra, a cultura era outra, a religião era outra. Então, o que o rei pediu para que os seus servos fizessem? Mandasse os meninos para a faculdade da época, né? Faculdade entre aspas, né? Era lá um ensino de 3 anos que eles iam passar, para eles ficarem por dentro, para que eles ficarem ter conhecimento da cultura dos caldeus, né? Então, ali Daniel passou por 3 anos de aprendizado. Mas é interessante, que eu quero chamar a tua atenção, é que o capítulo 1 de Daniel, ele começa a falar do início que Daniel chega ali naquele império. E ali, como eu já disse, outros deuses, outras culturas, e a ordem do rei era a seguinte: alimente esses meninos com a mesma comida que o rei come. Era comida da melhor qualidade. Era o vinho da melhor qualidade. Num ponto de vista humano, o que a pessoa ia pensar? Eu estou muito bem aqui, não é verdade? Vou comer as melhores comidas. Vou beber o melhor vinho. Mas Daniel pensou assim? Não. Daniel pensou assim: olha, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Olha que bênção, não é verdade? Que adolescente firme. A gente vê hoje que muitas vezes o adolescente, o jovem, quando ele às vezes sai de casa ou ele precisa estudar fora e ele está livre, aí ele se sente dono do seu nariz e aí ele pode fazer o que ele quiser. Não tem pai para pegar no pé, não tem pastor para ensinar, para dar conta, e ele faz o que ele acha melhor. Pode viver o mundo.
Daniel podia viver regaladamente, comendo dos manjares da mesa do rei. Mas sabe qual foi a determinação dele para ele mesmo? Ninguém falou isso para ele, ninguém pressionou ele. Não era pressão do meio, não era pressão da família, não era uma imposição da igreja, porque ele estava distante, não é verdade? Ele estava distante, foi ele mesmo que tinha a presença de Deus na vida dele. Ele determinou no seu coração que ele não ia se contaminar com os manjares do rei, não é verdade? Ele não ia se contaminar, é o que o versículo 8 fala. Daniel propôs, ele determinou no seu coração não se contaminar. Olha que bênção, não é verdade? Olha que palavra poderosa para o jovem, para o adolescente hoje e para toda a igreja hoje. Quando a gente vive num mundo liberal, quando a gente vive num mundo que relativiza as verdades, você sabe que uma grande armadilha do inimigo é relativizar a verdade. Ou seja, a minha verdade pode não ser a verdade do outro. Em algumas escolas onde a Bíblia era lida, hoje já não se lê mais. Por quê? Porque naquela sala de aula tem cristão, naquela sala de aula tem maometano, tem budista, tem uma gama de religiões. Então a verdade de um não é a verdade do outro. Relativiza. Há uma pluralidade, não é verdade, de conceitos. O conceito de família já mudou. Então, para o mundo, as coisas vêm assim prontas. E você sabe que há uma pressão do grupo, numa sala de 40, 50 alunos, para o adolescente, para o jovem, ter uma posição firme. Ele precisa ter um embasamento de Deus na vida dele. Ele precisa ter firmeza na palavra de Deus, porque senão ele vai ser levado pela maioria. Vai ser levado pela maioria, não é verdade? Então, Daniel, ele é um grande exemplo disso, porque ele num lugar que não tinha ninguém para falar para ele, ó, não faça isso, olha, está errado isso. Ele mesmo determinou no coração dele não se contaminar. Essa é a palavra para nós, essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Não se contaminar, não ir na onda, mas ter uma posição firme. Para que você possa ter uma posição firme, você precisa de conhecimento. Precisa de conhecimento. Jesus dedicou o seu ministério, uma grande parte dele, ensinando. A Bíblia fala, ele ensinava de manhã no templo, ele ensinava durante o dia, todos os dias ele estava ensinando, ele reunia as multidões e ele ensinava, e ele ensinava, porque o conhecimento, a verdade é o que liberta a nossa vida, não é verdade? É o que causa uma liberdade em nós, é conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é verdade? Então, Deus ele não quer que a pessoa seja um alienado. Não quer que a pessoa viva uma fé burra. Deus quer que a gente viva uma fé inteligente. Uma fé que pensa. No mundo que nós estamos hoje, que as coisas vêm tudo pronta. Você senta diante da televisão ou está diante da internet, as coisas vêm prontas. E a gente está perdendo a capacidade de raciocinar, não é verdade? Se a gente não prestar atenção, a gente vai na onda. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós precisamos pensar, nós precisamos refletir. Por que a gente serve o Deus que a gente serve? Por que a gente crê na Bíblia, na palavra de Deus? Por que nós temos o comportamento que nós temos? Então, nós não podemos ser assim porque o meu pai é assim, né? Congregar numa igreja porque a minha família congrega nessa igreja. Apenas por isso não. Nós precisamos pensar. Você é inteligente. Deus te fez com uma capacidade de compreender, de aprender. Então, quando a Bíblia diz que nós precisamos temer a Deus, que é o princípio da sabedoria,
nós precisamos buscar entender o que é temer a Deus. A gente vive num mundo, como eu disse, muito liberal. Você vê a pessoa, às vezes ela começa na adolescência, está entrando na fase da juventude e às vezes a menina já tem 2, 3 filhos, não é verdade? Às vezes a pessoa já vive uma realidade que era para viver lá na frente, já está vivendo aqui. A Bíblia ensina que o jovem ele deve se guardar para o casamento. Mas na pressão do grupo social, se o jovem falar, eu creio que eu devo me casar virgem, serve de zombaria no grupo, não é verdade? Serve de zombaria. Então, como ter uma posição firme? A Bíblia ensina que nós não podemos causar polêmica, mas que nós precisamos, se as pessoas nos perguntarem, ter razão da nossa fé, de saber por que nós professamos essa fé, por que nós servimos a esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, por que nós vivemos assim. Viver essa fé, ter um bom testemunho, ter uma postura firme, é o que Deus ensina que a gente deve fazer. E se alguém vier perguntar por quê, a gente ter argumentos para falar. E mais interessante ainda, as pessoas verem na gente uma razão para servir a este Deus, não é verdade? As pessoas verem na gente que a gente é feliz, não porque a gente está se envolvendo com o pecado, mas a gente é feliz porque a gente está se envolvendo com as coisas de Deus, não é verdade? A felicidade não está no pecado, a felicidade está em servir com fidelidade ao nosso Deus e viver nessa bênção da comunhão com Deus. Infelizmente a gente vê hoje tantos adolescentes e pessoas novas ainda que estão vivendo as coisas que não era para viver nessa época, né? Nessa fase da vida. Já estão se envolvendo com os vícios, estão se envolvendo com más companhias, estão se envolvendo, né, com uma vida de libertinagem. E a Bíblia ensina que nós devemos valorizar os princípios da palavra de Deus. É muito importante a gente não quebrar esses princípios. Ah, pastor, mas depois lá na frente eu peço perdão e corrijo. Não é simples assim. Se você erra na escolha de uma roupa, é muito fácil, né? Você está diante do espelho, essa roupa não ficou boa. Você vai lá e troca, não tem problema nenhum, né? Mas se você erra na escolha do seu cônjuge, já pensou? Você não ora a Deus e você casa com a pessoa errada, é complicado, não é verdade? Você não ora a Deus para escolher uma profissão e aí você embarca naquilo que as pessoas estão te influenciando e lá na frente você vê que não era nada disso. É muito complicado, não é verdade? É importante que a gente esteja sempre orando a Deus, sempre buscando a Deus, como Daniel fez. Daniel viveu toda a sua vida para agradar a Deus. A Bíblia ensina o seguinte, olha, jovem, alegra-te na tua mocidade. Amém. Mas tem um detalhe, não esquece do teu Criador. A tua alegria não pode entristecer o Espírito Santo. A tua alegria, ela tem que ser uma alegria que também é a alegria do Espírito Santo, é a alegria de Deus, né? Deus se alegra com a tua alegria. Mas se a tua alegria, ela agride a santidade de Deus, meu irmão, então é uma alegria que não vale a pena. É melhor você deixar para lá isso e se alegrar com as coisas de Deus. Deus tem bênçãos para a tua vida. Ele não quer que você seja entristecido, não quer que você seja careta, alienado, distante de tudo. Não, Ele quer que você se envolva com as coisas que trazem alegria. Mas uma alegria que glorifica o nome de Jesus, não é verdade? Uma alegria saudável, uma alegria que não tem contraindicação, que não tem dor de cabeça no dia seguinte, que não tem ressaca no dia seguinte, que não tem um arrependimento tão terrível que a pessoa diz assim, se eu pudesse voltar atrás, eu jamais ia fazer isso. Deus quer que você viva com alegria, mas uma alegria que glorifica o nome dEle. Amém? Quem entendeu pode aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus!
Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Daniel, ele determinou no seu coração. Era fácil isso? Não era, porque a ordem do eunuco do rei, a ordem do cozinheiro do rei, era que todos aqueles jovens precisavam comer da mesa do rei, dos manjares do rei. E Daniel teve que falar com aquele chefe dos cozinheiros lá, falar assim, olha, a gente quer comer só legumes e tomar água. Já pensou? Quem que não gosta de um bom churrasco, não é verdade? Quem que não gosta de uma carne assada? Todos nós gostamos, não é verdade? Quem não gosta de uma Coca-Cola? Todos nós gostamos. Mas aí você determinar, olha, vou comer legumes e vou tomar água por 10 dias. E aquele cozinheiro, ele falou assim, olha, a minha cabeça está em risco, porque se o rei ficar sabendo que eu estou descumprindo a ordem dele, é eu que vou morrer. Não é verdade? Então, Daniel falou assim, vamos fazer apenas um teste por 10 dias. Se a nossa aparência ficar pior, você olha para a nossa aparência. E você tira a tua conclusão. 10 dias depois, Daniel e seus amigos estavam mais bonitos que os outros que estavam comendo os manjares do rei. Deus honrou a fé de Daniel, Deus vai honrar a tua fé também. Amém? Não tenha medo de se consagrar a Deus. Deus vai honrar a tua fé. Às vezes a namorada fala, se eu não deitar com meu namorado, ele me larga. Seja fiel a Deus e Deus vai honrar a tua vida, não é verdade? Se eu estiver no grupo e eu não fumar um baseado, eu vou ser rejeitado pelo grupo. Seja fiel a Deus e Deus vai honrar a tua vida. Amém? Não se envolva com as coisas do mundo, mas se santifique na presença de Deus. Às vezes a pessoa fala, o que tem demais? Não tem nada demais. Fuma um cigarrinho de maconha, isso vai te relaxar. Não vai fazer nada de mal. Meu irmão, é uma armadilha do inimigo. Busque a Deus de todo o teu coração. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que aquele que é fiel ao Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. No devido tempo dá o seu fruto. No devido tempo. Não é antes do tempo, não é depois do tempo, é no tempo certo. No tempo certo, Deus vai abençoar a tua vida. No tempo certo, você vai casar. No tempo certo, você vai ter filhos. No tempo certo, você vai viver as bênçãos de Deus. Deus é organizado, Ele é ordeiro. Todas as coisas acontecem nas estações próprias, não é verdade? Tem um tempo certo para as coisas. E a sabedoria de Deus, ela diz o seguinte, olha, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Há tempo para viver a fase de criança, há tempo para viver a fase de adolescente, de jovem, de adulto. Agora, quer ver uma coisa ridícula? É um velho querendo ser adolescente. É ridículo. Uma velha querendo ser adolescente, se vestir como adolescente. E um adolescente querendo ser velho. É feio de ver, não é verdade? Deus quer que a gente viva cada fase da nossa vida glorificando a Ele, sendo firme na presença dEle. Daniel, ele determinou no seu coração. Por que você tem que determinar no teu coração? Porque a gente é tendencioso para as coisas do pecado. A gente tem uma tendência, todos nós temos, não é verdade? Porque a gente ainda vem com aquele pecado de Adão e Eva, que ainda está dentro de nós. A Bíblia fala que há uma luta dentro de nós, carne e espírito. Há uma luta. Não é porque a pessoa aceitou Jesus, agora ele é um super crente. Ele está vivendo acima de tudo. Nada pode atingi-lo. Não. Nós somos falhos e a gente não pode brincar com o perigo. A gente não pode andar na beira do precipício, uma escorregada e já era, não é verdade? Nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. Todas as coisas começam de pouco, não é verdade? Os vícios começam
Aquele que fica dominado pelo alcoolismo, ele começou com uma dose pequena, não é verdade? E depois vai aumentando. Aquele que se envolveu com as drogas começou com uma dose pequena, depois vai aumentando. Então traga isso para o lado bom. Eu não consigo ler toda a Bíblia num dia, mas você pode ler um capítulo no dia, não é verdade? Você pode ler 5 páginas no dia. Um pouquinho que você lê cada dia, chegar no final do ano, você leu a Bíblia toda. A leitura é muito importante. Quando você conhece a palavra, você tem argumentos contra o inimigo. Você sabia que o inimigo ele tenta baseado na palavra? Tentou Jesus baseado na palavra. E Jesus rebateu ele, venceu ele na palavra também. Hoje em dia, a gente não vê as pessoas dedicando tempo na palavra, meditando na palavra. Parece que a meditação é só para os orientais, né? Não é para a gente. Mas a Bíblia ensina que nós devemos meditar na palavra. O que é meditar na palavra? Não é você ler. Bom, já leu um capítulo agora, mas se perguntar, não lembra nada do que leu mais, né? Porque leu muito rápido e o pensamento já estava em outro lugar. Meditar na palavra é você ler o versículo, reler, ler novamente, fica pensando nele, falando com o Espírito Santo. Abre o meu entendimento, abre o meu coração, para que eu possa compreender a Tua palavra. Revela a Tua palavra no meu coração. Como que eu aplico isso na minha vida, no dia a dia? Como que essa palavra ela é útil para mim? O que o Senhor quer de mim? Fala com Deus. Leia a Bíblia e medita na palavra. Esse alimento, ele entra na tua alma, e ele te alimenta e te fortalece. Se encharque da palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Eu sei que hoje as pessoas não têm muito hábito de leitura, mas a leitura é muito importante mesmo. É através da leitura que a gente vai adquirir conhecimento. E a grande sabedoria de Salomão fala o quê? Adquire conhecimento, busca conhecimento, conheça a Deus, conheça o Deus a quem você serve. Às vezes a pessoa não conhece a Deus porque não estuda a palavra dele e acha que para Deus está tudo bem, Deus é amor. Não tem muita gente hoje enganada com isso? Deus é amor e ponto final. Não, Deus é amor, mas Ele também é justiça. E Ele não faz vista grossa para o pecado. Tem muitas, até igrejas hoje estabelecidas, nessa premissa aí falsa, errada, de que Deus ele é só amor, então Ele vai aceitar tudo. Ele aceita o homossexual, Ele aceita a prostituta, Ele aceita o pecado. Não, a porta da igreja está aberta para o pecador entrar, mas uma vez que ele entra, ele precisa ser transformado, não é verdade? O poder de Deus trabalha nesse sentido, de libertar o cativo, de salvar o perdido, de transformar aquele que vivia no lamaçal do pecado, numa vida impura, numa vida que desagradava a Deus, mas agora o Evangelho, ele entra com poder para libertar, para fazer daquele que vivia no pecado, agora viver em santidade de vida. Esse é o propósito do Evangelho. Você não vê Jesus no ministério dele e algumas mulheres, algumas pessoas seguindo a ele e continuando como estavam. Não. Maria Madalena tinha 7 demônios, Jesus expulsou 7. E ela estava liberta na presença dele. Um endemoniado gadareno tinha mais de 1000 demônios, tinha uma legião. Mas Jesus libertou aquele endemoniado de todos os demônios. Ele estava perfeitamente no seu juízo, liberto, bem vestido, equilibrado aos pés de Jesus. O poder de Deus, ele entra para libertar, ele entra para curar, ele entra para abençoar a vida da pessoa. O Evangelho não é para fazer vista grossa para o pecado. O Evangelho não é para a pessoa fazer o que ela quer, o que ela pensa, que dá na cabeça dela vai fazer. E às vezes as pessoas estão enganadas com isso. No mundo é tudo livre. No mundo é sexo livre. Pode começar a namorar, já ter relação sexual. Está desse jeito.
Mas a Bíblia fala que o casamento é para... O sexo é para o casamento, para constituir família, casados, não é verdade? A Bíblia fala que a verdadeira felicidade, ela está na liberdade de adorar a Deus, na beleza da sua santidade. Amém? Quem crê pode aplaudir e glorificar. Aleluias! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! Então, olha, a Bíblia diz o seguinte: seja luz do mundo e sal da terra. É para o adolescente, é para o jovem, é para o adulto, para todos nós. Seja sal. O que o sal faz? Ele salga. Se o sal não tiver personalidade para salgar, não serve para nada, a não ser pisado pelos homens, não é verdade? O sal, um pouquinho que você coloca, ele já faz diferença. A nossa vida de crente, de igreja, precisa ser assim, ter personalidade. Não ser um Maria vai com as outras, não é verdade? Não ser uma pessoa que não tem personalidade. Aonde ela está, é como aquele crente camaleão, não é verdade? Aonde está, assume as cores do lugar. Não faz diferença. Nós precisamos ter firmeza, mas firmeza com conhecimento da palavra, não é verdade? A gente precisa ser luz do mundo. A luz, ela é feita para ficar escondida? Se pegar a luz e colocar debaixo do púlpito aqui, vai adiantar alguma coisa? Não. Ela tem que ser num lugar estratégico, em cima, para clarear todo o ambiente. Assim são as nossas vidas. Nós precisamos ser luz do mundo. Aonde a gente estiver, a luz de Cristo precisa brilhar ao nosso redor. Não é verdade? O inimigo vê isso. O inimigo não gosta disso. E graças a Deus por isso, não é verdade? Que o inimigo fique cada dia mais enraivecido com a nossa vida, cada dia mais frustrado com a nossa vida, e o Espírito de Deus possa se alegrar. Que o Senhor possa se alegrar com a nossa alegria. Seja livre, seja alegre, viva a vida, mas que a tua alegria não entristeça o Espírito Santo. Amém? Para finalizar, Daniel viveu nesse reinado aqui de Nabucodonosor, viveu nos próximos reinados e foi uma bênção. Deus honrou a vida dele. Nos momentos cruciais, nos momentos em que uma ordem de morte estava decretada para aqueles nobres, porque não conseguiam revelar o sonho do rei, Deus usou Daniel para ser bênção naquele lugar, para salvar a vida dos seus companheiros. Deus quer usar a tua vida também para que você seja bênção, para que você possa salvar vidas que estão ao teu redor, a tua família, a tua casa, aonde você está inserido, no contexto que você está inserido. Deus quer usar a tua vida para salvar pessoas, para alcançar vidas, para que o Evangelho venha, transforme e faça aonde nós estamos um mundo melhor, não é verdade? Um mundo onde o poder de Deus, ele opera abundantemente na vida das pessoas. Seja esta vida, seja essa pessoa que o Senhor quer usar nesta noite, no nome de Jesus. Quem deseja isso, diga amém. Pode aplaudir e glorificar. Glória a Deus, graças a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus. Vamos colocar em pé e assim na presença do Senhor, com os teus olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer pela tua palavra que é linda e poderosa. Quero te agradecer pela tua igreja, Senhor. Quero te pedir agora que o teu Espírito complemente aquilo que ficou faltando, ó Deus. Que o teu Espírito traga entendimento, revelação na vida do teu povo. Pai querido, fortalece a tua igreja nesta hora. Que o teu Espírito possa entrar, ó Deus, neste coração, trazendo uma palavra viva e poderosa no nome de Jesus Cristo. Que a tua igreja, ela possa se alegrar, mas que essa alegria não entristeça o Espírito Santo, ó Pai. Que a tua igreja possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o teu nome seja honrado e glorificado no nome de Jesus.
Aproveita este momento e vai orando a Deus. Vai buscando o Senhor de todo o teu coração, no nome de Jesus.
Aleluia. Assim na presença do Senhor. Aleluia. Deus querido e amado, em nome de Jesus, quero te agradecer pelas famílias aqui representadas. Quero colocar diante de ti a vida destes adolescentes, destes jovens, desta mãe, deste pai que tem o desejo de instruir os seus filhos nos teus caminhos, da sabedoria do alto, ó Deus, na vida desta mãe, que às vezes não sabe o que falar para o filho, não sabe como orientar. Deus, capacita, envia do teu poder, para que haja, ó Deus, aqui uma família abençoada, famílias abençoadas, famílias cheias do teu poder e da tua graça. Abençoa o teu povo neste lugar, ó Deus, trazendo saúde, trazendo vida. Deus querido, se alguma enfermidade está insistindo, nós repreendemos agora no nome de Jesus Cristo e declaramos, ó Pai, todo espírito de enfermidade destruído, vencido, aniquilado, no nome de Jesus Cristo. Venha, ó Pai, sara, cura, liberta o teu povo, prospera esta casa, ó Deus, livra do mal, livra do perigo, abençoa o teu povo, ó Pai, neste lugar, no nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos, agora e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Erga as tuas mãos para o alto, receba a bênção, poderoso Deus e amado Pai. Despede o teu povo em paz para os seus lares, meu Deus, debaixo das tuas potentes mãos. Dá uma semana abençoada e vitoriosa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja com toda a tua igreja. E todos os que creem, digam comigo amém. Para te aplaudir e glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Maravilhoso Deus! Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Bom em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.